O 00 está em Vila do Conde, casa do campeão da Segunda Liga, para falar com Pedro Mendes, uma das principais figuras do Rio Ave de Luís Freire. Pedro, muito obrigado por estares aqui a falar connosco. Obviamente tenho que começar por perguntar, tendo em conta a tua publicação no Instagram, depois do título conquistado, suponho que tenha sido muito especial para ti também. Claramente foi especial, é um título muito importante, ser campeão da Segunda Liga. A minha carreira ainda está a começar, mas este título é muito importante para mim e na publicação eu referi que o agradecimento ao Rio Ave, a toda a estrutura, ao Rio Ave, aos adeptos, principalmente a toda a gente que está envolvida nesta subida de divisão e neste troféu. Mas sentes que antes de chegares ao Rio Ave, tiveste ali uma fase da época passada em que não jogaste tanto, esta chegada ao Rio Ave deu-se e tu sentiste realmente importante, foi mais por isso que sentiste que jogaste muito e efetivamente foste os jogadores que mais jogaram, que mais marcaram, ou seja, foste um jogador muito importante para esta equipa. Era essa a importância que te faltava? Sim, acho que ter essa confiança, acho que um jogador precisa de ter muita confiança e eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, mesmo as primeiras pessoas que me abordaram sempre me transmitiram isso e então isso foi logo uma motivação extra e com isso as coisas parece que correm melhor, parecem mais fáceis e portanto toda a gente, por isso que sempre direciono-me a toda a gente do Rio Ave porque foram todos muito importantes. E o segredo da conquista? O segredo da conquista é como todos dizem, é muito trabalho e é a realidade porque foram mais de 250 treinos, mas o trabalho e a união e toda a gente remar para o mesmo lado. Acho que quem jogava, quem não jogava, toda a gente queria ajudar e para seres campeão, para conseguires este feito assim importante, que não é nada fácil descer divisão, depois subir e ainda ser campeão. E mesmo neste ano atípico que foi com muitos casos e muitos casos de Covid, essas situações todas, mas acho que o pessoal estava todo unido e depois dentro do clube, fora, o trabalho invisível das pessoas, que muitas vezes não se vê, foi muito importante. E é a união e o querer de toda a gente. Essa união, falas da equipa em si também. Tu foste dos jogadores que mais jogou, que mais marcou, a par do Aziz, foram os dois melhores marcadores. Há outros jogadores também se transcenderam, mas tu, nos golos, a forma como festejaste, e já tive a oportunidade também de ouvir muitos elogios, a forma trabalhadora como tu te dedicas. Nos adeptos, o que é que tu sentiste da parte deles, em relação a ti, em relação ao grupo? Os adeptos, esta paixão, os vilacondenses são muito querer, muita paixão e a minha forma de jogar é muito isso, é também muito querer, é tudo no limite e quando vejo adeptos também a mostrar essa paixão e esse querer, é uma união muito boa e depois os festejos, os golos e tudo ajuda. E tendo em conta também a descida de divisão na época passada, e tu falaste agora dessa paixão dos adeptos, a equipa em algum momento sentiu alguma pressão, tendo em conta que os adeptos são muito apaixonados pelo clube, tendo em conta a desilusão também da época passada, a equipa sentiu alguma pressão em algum momento desta temporada? A pressão é o tamanho do Rio Ave. Sabemos que o Rio Ave é clube de Primeira Liga e eu, desde que nasci e desde que acompanho o futebol, o Rio Ave é de Primeira Liga, lugares de cima, procura lugares europeus e esta descida apenas foi um acontecimento assim um bocado inesperado e foi tão inesperado que descemos num ano e subiu-se no outro e agora para continuar o Rio Ave na primeira, que acho que é o que o clube merece e a grandiosidade do clube. Com o Pedro Mendes no Rio Ave na primeira. Isso não me cabe só a mim decidir. Mas a vontade é continuar. Eu gostava também de ficar aqui, mas não me cabe só a mim decidir. O presidente, o António Silva Campos, falou no final do jogo contra os Chaves, que vocês venceram, e disse que havia muita pressão em cima da equipa porque, se me permites a expressão, era uma espécie de Bayern da segunda divisão, muita gente dizia, e que as pessoas achavam que era simplesmente que o Rio Ave tinha que ganhar sempre e que já estava tudo feito.
E depois disse também que os outros clubes tinham muita vontade de ganhar ao Rio Ave. Vocês sentiram também isso? Que havia aquelas equipas que, bem, é o Rio Ave, nós vamos ter que ganhar. Vamos ter que lhes morder os calcanhares. Foi muito isso, porque nós tínhamos essa pressão de ter que ganhar, por causa do clube ser o Rio Ave, tinha que ganhar, mas depois as pessoas de fora também dizem que é fácil, mas é assim, havia outros clubes que descem da divisão e não conseguem subir. São raras as equipas que descem e conseguem subir. Portanto, nunca é fácil. E a segunda Liga Portuguesa, como quem acompanha sabe que não é fácil, e nós conseguimos ultrapassar essas dificuldades e fazer um campeonato muito, muito conseguido da nossa parte e mostrar que não é fácil, mas que com muito trabalho e muito querer se consegue subir divisão. E o nível da segunda Liga surpreendeu-te? Surpreendeu muito. Eu já joguei Primeira Liga, Ligas Europas, Liga Espanhola. Já lá vamos, não está longe. Mas segunda Liga Portuguesa é muito difícil e às vezes falar com pessoal que não está inteirado com a segunda Liga parece fácil, por não ser a primeira, mas nós encaramos todos os jogos como não há favoritismos. Claro que há a pressão da equipa ser maior e nós temos essa pressão do Rio Ave, temos quase a obrigatoriedade de ganhar, mas cada jogo é um jogo e são 11 contra 11 e isso é essa a dificuldade, que não há favoritismos, não se sabe se vamos ganhar e temos que ser melhores para ganhar. Vou ter que fazer agora 3 perguntas sobre 3 jogadores diferentes. Queria começar pela competitividade com o Aziz, que foi outro dos melhores marcadores, joga mais ou menos na mesma posição, avançado. Como é que foi gerida essa situação pelo Mister, que são 2 goleadores, 2 bons jogadores, mas suponho que em algumas situações tinha sido difícil para o Mister Luís Freire. Como é que tu olhas para essa competitividade com o Aziz, que ao que tu indica também pode continuar no Rio Ave na próxima vez? Sim, esta disputa de lugar, que até acabámos por jogar quase sempre juntos, não foi de posição, mas foi muito boa. Cada vez foi melhorando, claro, com o tempo, com os jogos, com os treinos. E eu também tenho amigos noutros clubes que conheciam o Aziz e todos me falaram bem do Aziz e a todo o tempo fomos criando uma boa ligação, mesmo em treinos, porque nós passamos muito da nossa vida no clube. Então, acho que esta união foi muito boa, a minha e a dele, porque aqui estávamos a lutar pelo mesmo. E eu queria que ele fizesse golos, e ele queria que eu fizesse golos. Às vezes, quando havia um jogo em que ele não marcava, eu ia lá e dizia para o próximo marcas, ou ele a mim, e aconteceu isso em vários jogos. E são esses pequenos por maiores que fazem a diferença. Mas nos treinos não lhe davas assim umas frutinhas, vê lá, que assim no próximo jogo não jogas para jogar. Não, porque estamos longe um do outro, da equipa. Mas não, acho que mesmo com toda a equipa não houve zangas, acho que foi um ano perfeito em termos de equipa, como estar aqui uma subida de divisão. E falar noutro jogador, obviamente que foi também um dos mais regulares para ter no nosso campo de performance do 0-0, que é o Guga. Muito se falou do Guga esta temporada, um jogador que cumpriu a temporada toda, ele já tinha estado na época passada também, e que faz uma época excepcional. Na posição dele, foi-lhe pedido outras coisas que ele não estava tão habituado. O Guga é um jogador acima da média. Claramente, eu já conhecia o Guga de Lisboa, de jogar contra ele, e realmente é o não gostar dele porque era contra mim e ele jogava bem, então metia-me aquela raiva de ele estar a jogar bem, mas sendo da minha equipa, perfeito, e tenho uma relação com ele muito boa. Acho que foi dos primeiros jogadores que me juntei, também por sermos quase da mesma idade, e agora ainda acabou a época e já estou a combinar coisas para ir a Lisboa ter com ele, e acho que foi muito bom porque ele é um jogador excepcional e viu-se na época toda, mas também é um bom capitão. Não pensei que ele fosse tão bom capitão, também pela influência que pudesse ter, mas demonstrou aqui este ano, a par do Vítor Gomes, do UCRA, que foi muito bom capitão. Pois, agora ia falar por aí, não é? Não podemos falar de um balneário do Rio Ave sem falar do UCRA, não é? Obviamente. Muita gente questiona-se e gosta de saber histórias do UCRA, certamente que tens muitas para contar, suponho. O que é que o torna tão especial? E aposto contigo que ele deu-te uma alcunha logo quando tu entraste. Sim, isso é verdade. Claro. Eu tenho alcunhas como Tarzan, Jesus Cristo, às vezes o nome de raparigas que eles lembram-se e dizem só para pegar comigo,
Mas isso é bom, isso torna especial e o Ucra é uma pessoa incrível. Claro que eu, ainda não tinha nenhum contacto com ele, mas sempre o acompanhava nas redes sociais e tudo. É uma pessoa que, claro, é muito influente no mundo do futebol e no balneário é perfeito, porque nós chegámos de manhã, nós éramos dos primeiros a chegar e ele chega de manhã sempre com um sorriso no rosto, já com energia, parece que já esteve acordado há 3 horas e essa felicidade que transmitia também nos dava uma motivação, que já ias para o treino contente, feliz e depois as histórias dele, claro, algumas são de contar, outras não, Claro. mas foi muito importante e ele teve lesionado assim, no meio da época, mas são jogadores que são muito importantes para o balneário. Se estás bem, dá-te a confiança, se estás mal, dá-te a confiança também para passares esse momento e é capaz de estar em casa e ele liga-me só para ver se está tudo bem, para ver para melhorar alguma coisa no treino, para não desanimar e isso é muito importante, mas como digo do Ucra, digo de outras pessoas, estava tudo muito ligado. Mas conta-nos uma partida que ele te fez. Ele deve ter feito uma. É assim, partidas é muita coisa, porque Imagina, já te estás a rir, eu imagino. eu estou a ver qual é que posso, aonde é que posso ir, mas é muita coisa porque parece que na cabeça dele parece que está sempre a ver, nós temos que ter um bocado de receio, porque a qualquer momento temos uma armadilha. Temos uma armadilha do Ucra, ou é as toalhas, ou é isto, ou é shampoos, ou é aquilo. E uma pessoa tem que estar sempre atenta, tem que ter sempre um olho a mais para ver o que é que ele poderá fazer. E então isso é muito engraçado, porque às vezes eu ainda me peguei com ele no balneário e estávamos os dois quase a lutar, mas na brincadeira, porque ele fazia-me coisas quando depois de tomar banho e ele pegava-me num relógio e batia em mim. Era quase todos os dias isso, eu já sabia que quando ele passasse eu já tinha que estar preparado para alguma coisa, quase em posição, porque é muito complicado, mas é muito bom e isso punha o balneário todo a rir, e isso é muito importante. Durante a época, se tivesse que escolher um momento mais alto e um momento mais baixo, começamos pelo mais alto, qual é que tu escolherias? Da equipa? Sim, da equipa e da época em si. Ou aquele momento em que tu vais recordar mesmo para sempre da época. O momento que eu vou recordar, acho que foi mais na segunda volta, que nós mudámos um bocado o nosso chip. Que foi bom termos perdido, nunca é bom perdermos jogos, mas foi bom termos perdido cedo para aprender com os erros. E isto foi muito verdade, porque depois de termos perdido esses jogos por situações mínimas, pormenores e essas coisas, conseguimos virar e fizemos uma segunda volta incrível, fomos a defesa menos batida, em casa sofremos um golo, se não estou em erro, e acho que isso é muito bom e eu dou isso como um momento muito importante, porque conseguimos mudar a nossa ideia de jogo que estava lá, mas mudar a nossa mentalidade e mudar a mentalidade para campeão. E um momento negativo? Assim, aquele que te custou mais na altura? O momento que custou mais foi mais quando perdemos contra o Feirense. Vínhamos de uma boa série, sempre com jogos mais... conseguíamos torná-los tranquilos, mas depois de uma derrota mais pesada, a equipa vai um bocado abaixo. E, como é normal, mas conseguimos todos dar a volta a isso, porque vimos que foi apenas um lapso e que não voltava a acontecer e conseguimos dar a volta a isso e então tornou-se um bom momento depois. Falar agora do Mr. Luís Freire, ele conseguiu a 7ª subida de divisão na carreira, com esta do Rio Ave. É assim um treinador tão especial? Sim, é um treinador especial para mim, fui campeão com o Mr. E são 7 subidas, não são poucas, mas é um treinador de muito trabalho. Eu já o conhecia de outro clube, mas agora eu espero que ele esteja de férias a descansar. Com isso ele trabalhava muito, mais do que toda a gente, e vivia muito as vitórias, as derrotas, todos os treinos, mas é uma pessoa especial porque se importa com o desempenho no campo e com a vida cá fora, que é muito importante, esta ligação, saber se o jogador está bem, que às vezes não chega só a estar bem dentro do campo, tem de estar bem fora,
com a família, com tudo, mas acho que merece tudo o que consegue conquistar. Ele foi importante para a tua vinda no Rio Ave? Foi uma pessoa fundamental? Sim, claro que sim. O Mister ligou-me e na altura o Rio Ave já tinha mostrado interesse, depois o Mister ligou-me e foi quase o passaporte aqui para entrar no Rio Ave, porque tens a confiança de um treinador que já te conhece. Acho que foi muito importante para eu vir para o Rio Ave. Mas tinhas propostas de outros clubes? Sim. E isso foi relevante, não é? Foi relevante, que eu tinha propostas, mas disse logo, estando o Mister a ligar-me, que eu conhecia, sabia o que é que ele queria no jogo, um clube como o Rio Ave, acho que foi tudo uma conjugação perfeita. Então acho que as escolhas começaram a pôr de parte, claro, e a aparecer o Rio Ave. E em termos de discurso, o Mister, no balneário? Ele, apesar de ser um treinador jovem, suponho que já tenha muita experiência até de outros campeonatos, não é? Já é um treinador com essa experiência. Ele, quando puxa as orelhas, mas quando elogia, também elogia. Ou seja, é um treinador equilibrado nesse sentido. Sim, e mostra respeito. E acho que temos que ter sempre respeito pelo treinador. E acho que o Mister, em todos os discursos, tinha sempre... É engraçado que ele tem sempre uma história. Uma história antes dos jogos, na palestra, tem sempre uma história de vida, uma história que lhe aconteceu também por ter muitas subidas de divisão, muitas equipas, todas essas coisas, mas tinha sempre uma história e parecia antes dos jogos, ele estava a contar uma história, parecia, nós os alunos, e nós ouvir aquela história como se fosse na escola, quando o professor está a contar a história e toda a gente está atento, e essas histórias que falava também do povo vilacondense e tudo, acho que também nos dava a motivação perfeita para entrar dentro de campo. E, obviamente, isto aqui, até para fecharmos este capítulo do Rio Ave, se tu ficares, também gostarias imenso que o Mister ficasse, e é o que tu indica, é o que vai ficar. Sim, claro, se ficasse no Rio Ave, se o Mister ficasse, que era uma grande ajuda e teria todo o prazer de trabalhar, visto que já o conheço há algum tempo. Vamos ver se vemos o Pedro para a próxima época também no Rio Ave. Pedro, vamos agora começar pelo início, não é, da tua vida no futebol. Tu começaste a jogar futebol muito cedo, não foi? Sim. Aos 6 anos, não foi? Começaste no Vitória e eu agora tenho que te perguntar isto porque é o que muita gente fala também, que é em Guimarães ser vitoriano. É mesmo isso? Sim, em Guimarães ser vitoriano é quase obrigatório. É uma paixão incutida pelos pais, pela família, por toda a família. E em Guimarães vê-se muito os bebés a nascer e um dia a seguir, 2 dias já são sócios do Vitória. É incrível porque as pessoas publicam e é mesmo uma paixão. E eu fui de uma família diferente porque o meu pai não era muito ligado ao futebol, era mais ligado às motas. Então não tive muito nunca me incutiram essa paixão de Vitória, deixaram-me sempre, porque eu até escolhi o futebol e não as motas, mas tenho uma paixão muito grande pelo Vitória, também vivo lá e joguei lá 10 anos, portanto ainda foi há algum tempo. Eu sonhas um dia jogar na equipa principal. Não, eu aposto que é um objetivo que tu tens ainda. Quem sabe? Mas agora tens de falar dessa tatuagem. Falaste do teu pai e das motas, eu sei que tens aí uma tatuagem que é... Tenho aqui a tatuagem do meu pai de mota. O meu pai era de enduro, de motas de cross, todo terreno. E o meu pai foi campeão nacional, vice-campeão, foi muito conhecido no mundo das motas. E, é um ídolo para ti? Sim, claramente que é um ídolo, foi ele que me ensinou tudo. Mesmo o futebol, o que percebia do futebol era pouco, mas agora, falando com ele, parece um treinador quase, porque ele acompanha-me todos os treinos. Desde criança sempre me acompanhou todos os treinos, à chuva, ao sol, acabava às 9 da noite, o meu pai pegava em mim e levava-me a casa, ou mesmo sair da escola e levava-me ao treino, ficava a ver o treino, levava-me a casa, acompanhou-me todos os treinos, conhece-me melhor que ninguém e foi por mim que ele deixou as motas, que ainda era novo, mas sentiu que tinha que dar a vez a outros e focar-se na minha vida. Então eu aposto contigo que ele ainda é mais treinador que o Luís Freire, que ele tira a estar nas orelhas, pá, devias ter feito isto, devias ter feito aquilo. Sim, é claro, é pai e em todos os treinos, é que nem é só nos jogos, eu em todos os treinos ouvia o que é que tinha que fazer, o que é que não tinha que fazer e isso é muito importante ter um pai presente
que te ajude e que tu saibas também que tens que demonstrar e tens que mostrar o que gostas e o que tens que fazer para um dia ser jogador de futebol. Se tu não fosses futebolista, então provavelmente estava no mundo das motas, é isso? É no mundo das motas, mundo motorizado, tudo tem a motor, rodas. É a tua paixão também? Gosto muito, cada vez mais, porque quando era mais pequeno era mais bola, 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 mas depois, vendo a paixão do meu pai, e ele sempre tem motas, ainda agora tem motas de pista, de estrada, de monte, então, e em casa tem lá as motas, uma pessoa vê, olha, e é sempre muito bom. Mas há uma coisa curiosa, é que os jogadores não podem, os futebolistas não podem andar de moto. Verdade. Eu não sabia disso. Infelizmente nós não podemos andar de moto. Espero que quando acabar a carreira irei ter todas as motas possíveis. mas vejo em casa motas que... Ficas com uma vontade, cara. Assim. Uma vontade, porque são motas mesmo potentes, que dão quase 300 km por hora. Quase não, dão mesmo. E vês ali aquilo e não podes andar porque podes te aleijar, pode prejudicar. E claro que é uma tentação, mas não se pode. Muito bem. Depois estás no Vitória e depois vais para o Moreirense, não é? Nos Sandinenses, pelo meio. Explica-nos o que é que foi essa mudança para os Sandinenses. O Vitória tinha uma parceria com o Sandinense, era clube satélite e era para as duas equipas jogarem no Campeonato Nacional. E então era iniciados A e iniciados B, e para a equipa A jogar na Nacional e a equipa B jogar na Nacional, tinham que ser de outro clube. Era um clube satélite, mas treinávamos a semana toda no Vitória, vestíamos equipamento sandinense e jogávamos como sandinense. E tu, nessa altura, tu já eras o rapaz alto que eras, ou seja, eu aposto contigo que os outros miúdos eram pequenininhos e tu já eras uma estaca. Eu sempre fui pequeno, até que eu comecei a carreira, foi a central, ponta de lança, porque quando somos pequenos também não há muito de posição e essas coisas, queremos jogar futebol, mas joguei a central, depois ponta de lança, e a troca mais natural. Avançado, e depois, como não era muito alto, comecei a jogar a médio, a extremo, mas tudo posições que não fossem muito de lá da frente, porque eu não era muito grande, não era... Dei o salto mais tarde, foi aos 16 anos, foi quando fui para o Moreirense, e cresci 20 centímetros num ano, foi demais. Foi uma coisa fora do normal, que eu nem conseguia andar, porque doía-me tudo, joelhos, costas. E depois também tive uma dificuldade, foi a correr e tudo, já nem conseguia correr direito, corria um bocado atabalhoado, porque depois o corpo não estava preparado, porque era muito grande, mas não tinha músculos. Então foi uma fase ali um bocado estranha. Mas foi na transição quando foste para o Moreirense? Sim, depois fui para o Moreirense. E aí cresci no Moreirense, comecei a crescer de uma forma louca e cheguei agora, estou com 1,87 m, sou um bocado grande. É engraçado porque estavas a falar da situação de seres defesa central para avançar. Eu também fui quando jogava a bola, mas tu és jogador, eu não sou para não é? Quando estavas no Moreirense, depois aí já te estabeleceste como avançado, não é? Sim. Tu marcas muitos golos e aí é que chamas a atenção do Sporting. Sim. Como é que surgiu esse contato? Assim, no Moreirense, eu tinha uma pessoa, um diretor do Moreirense, o Serimídio, que conhecia-me do Vitória. Ele também abandonou o Vitória, foi para o Moreirense, para diretor da formação. E ele logo, desde aí, disse para eu ir para o Moreirense, que gostava muito de mim, que ia me dar a confiança toda. E eu sempre joguei no Moreirense no escalão acima. Eu tinha idade de iniciado, jogava nos juvenis, tinha idade de juvenil B, estava a jogar no juvenil A. E depois isso, de jogar em tantas séries e poder jogar, porque depois a idade pode jogar em 2 séries e essas coisas, e eu jogava em tantas séries, tantas equipas lá do Moreira, que também fazia muitos golos e correu tudo muito bem. E tenho uma grande paixão também pelo Moreira. Dois clubes rivais, curioso. Mas, sim, a rivalidade não é muito grande, claro são perto, mas eu consegui progredir muito aí no Moreirense e jogando sempre em escalões acima, claro que foi um chamariz. E depois, quando cheguei a juvenil, com 16 anos, comecei a treinar na equipa A e depois de começar a treinar na equipa A, então aí é que houve mais pessoas a ver e eu a jogar nos júniores, sempre acima. Fui para a equipa A de Moreira, consegui ganhar a taça da Liga com o Moreirense
e tinha apenas... Estavas lá nessa equipa? Sim. A sério? Com Francisco Geraldes, Caué, Comissário Inácio. Rebocho, uma equipa incrível. Incrível. E tinha apenas 16 anos, é por isso que eu conheço muita gente daí do futebol, porque com 16 anos eu já estava nesse meio. Mas foi muito importante a minha passagem pelo Moreirense. Quis jogar, deu para fazer golos e isso abriu-me portas para o Sporting. E depois, mas como é que surgiu esse contacto do Sporting? Tinha observadores, gostaram de ti? Não é? Sim, também comecei a ir à seleção com o Moreirense, que com clubes de menor dimensão é difícil ir à seleção, mas consegui ir à seleção e depois de chegar à seleção é sempre um mundo diferente, porque depois as pessoas querem saber quem é o jogador, de onde é que veio, o que é que ele fez e a partir daí o Sporting começou a abordar-me e até que depois abordou-me para me contratar para os Júniores do Sporting. Depois foste para os Júniores e depois para o Sub-23, não é? Sim, faz essa transição. Sim, porque havia Júniores, depois não havia equipa B, e então era a equipa antes da equipa A era o Sub-23 e eu fiz uma época e meia no Sub-23. Pois, uma época e meia no Sub-23, exatamente. Vamos agora para aí. Essa equipa do Sub-23, vou começar por ti primeiro, porque tu marcas muitos golos, não é, nessa equipa, mas corrijo-me se eu estiver errado, nessa equipa tu jogaste com o Mateus Nunes, com o Gonçalo Inácio, com Joelson, Nuno Mendes, Bruno Paz, Abdul Conté... Até podes dizer a lista toda. Rafael Leão, foi agora campeão também. Exatamente. Elos Valdé, era todos jogadores que agora se estão a revelar, era aquela equipa de Sporting. Pois. E tu marcas muitos golos, era fácil jogar com eles? Era fácil, tu marcas muitos golos fácil nunca é, mas o trabalho era mais facilitado porque os jogadores são todos bons, mas consegui fazer golos e fiz 15 golos na primeira época. Na segunda também fiz em meia época, estava a correr ainda muito bem, mas foi quando transicionei para a equipa A. Mas tu já vias aí nessa equipa e alguns desses jogadores, obviamente, nem todos chegaram ainda ao topo, não é? Mas seja o caso do Nuno Mendes e do Mateus Nunes. Já havias ali que iam dar jogadores? Sim, porque é assim, a equipa do Sporting é sempre mais fácil, há muita mais qualidade e o pessoal via aquilo como as próximas joias da formação e não é mentira porque toda a equipa que estava a jogar no Sub-23 neste momento joga em primeiras, segundas ligas e para cima. E então vê-se a qualidade e a ver-se a qualidade de toda a gente, ainda falo com eles todos. Portanto, também eram umas boas amizades. Pronto, ou seja, não te surpreende que, por exemplo, o Nuno Mendes esteja no PSG, não te surpreende que o Mateus Nunes esteja a brilhar e seja um jogador importante no Sporting? Assim, tão rápido, se calhar surpreende-me. Pensei, o Nuno Mendes, muita qualidade, e todos, sem sombra de dúvidas, todos têm muita qualidade, mas saber que o Nuno Mendes ia para a equipa A, fez uma época incrível, vai para o PSG, o 11 do ano... Seleção, acho que foi tudo tão rápido, mas merecedor, pois as pessoas são muito humildes e não tenho nada a dizer de nenhum jogador e fico muito contente de saber que se deu bem e eu, por acaso, até mandei mensagem e tivemos a falar, são todos muito prestáveis, como sempre, e não perdem a essência, que isso é muito importante. E tinha algum deles era assim mais personagem no balneário? Eu aposto contigo que, sem tu me dizeres, o Eduardo Quaresma. O Eduardo Quaresma tem uma personalidade tão muito brincalhona e este ano também tive a oportunidade de jogar com ele e sempre muito brincalhão, só quer brincar, mesmo ele, e estava sempre com o Tiago Tomás, sempre os dois a brincar e eu metia-me com eles, mas é tudo o pessoal muito incrível. Depois também dividir exposição com o Tiago Tomás, não é? O Tiago Tomás depois também sobe. Tu, nessa altura em que tu marcas muitos golos no Sub-23, eu lembro-me de se falar muito de ti, na altura. Olha, o Pedro Mendes a marcar muitos golos, Pedro Mendes a falar-se para ir para a equipa A. Tiveste muito interesse e notaste na altura muito interesse de fora, mesmo de outros clubes, na altura que estavas a marcar muitos golos? Sim, claro que havia o interesse, mas estando no Sporting, fecha-se ali um bocado as portas. Mas foi muito bom, estava sempre a marcar golos e claro que é sempre, como era a equipa antes, a equipa A, é sempre quem o pessoal via muito, os adeptos, então a equipa antes, um avançado fazer golos é um chamariz para ir para a equipa A, é sempre pode ser um voto de confiança
Pois, e tu és chamado através do Mr. Lionel Pontes, não é? Sim. E estreias-te Liga Europa, aquele golaço contra o PSV, não é? O Sporting, por acaso, acabou por perder, mas tu marcas um golaço. Tenho aqui a tatuagem. Ei, espetacular. Eu fiz aqui o momento do festejo, espetacular. que vai ficar aqui marcado. Lembro-me precisamente do festejo. Foi uma sensação incrível e estávamos no banco, estava o Maximiano e o Daniel Bragança, e lembro-me de dizer assim, foi que tu ainda vais marcar. Estavam assim, estás sempre a marcar golos e ainda vais marcar. Estavam a sentir. E dei 2 toques na bola, faço o golo, depois eles estiveram a dizer, eu disse. Foi incrível esse momento e vou guardar para sempre comigo, porque acho que foi aí uma mudança radical também na minha vida, porque aí eu senti que, ok, eu estou na primeira equipa de Sporting, fiz um golo na Liga Europa, numa competição europeia, e senti que, ok, agora é que vou estar mais exigente comigo, agora sim vou fazer tudo para ser jogador, porque acho que esse golo foi importante para mim e vai ser importante para a minha carreira. Depois, ainda por cima, tu fazes essa transição. Uma equipa, eram miúdos com muita qualidade, mas somos uma equipa onde há Bruno Fernandes, Rafinha, Coates, jogadores mais experientes. Bruno Fernandes, primeiro tens de nos falar de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é uma pessoa muito boa e um bom capitão. Foi engraçado porque quando eu cheguei ao Sporting ele estava a chegar também. E saímos, foi notícia Bruno Fernandes e depois notícia Pedro Mendes. E eu encontrei-o numa bomba de gasolina. Encontrei-o numa bomba de gasolina. Eu disse, ora, não posso tirar uma foto contigo? Ele, claro, Pedro, e já me conhecia. E eu fiquei ainda mais, conhecia-me, como é que é possível. E ainda tenho essa foto com o Bruno Fernandes. E depois disso, essa época ele fez, começou logo com uma grande época. E nos treinos via-se logo a diferença, a qualidade, tudo. Porque o Bruno Fernandes é fora de série, não é? E é engraçado que ele era médio, mas num treino dizia-me, Pedro, ataca mais assim a bola, faz mais isto, conseguia-me dar táticas de ponta de lança, dar dicas, e isso torna muito interessante porque pode-me sempre ajudar e teve a humildade de me querer ajudar. Pois, nessa época depois, essa época não correu particularmente bem ao Sporting, não é? Mudou muitas vezes de treinador, tu ainda acabas a época com o Ruben Amorim, não é? Com o Mr. Ruben Amorim, Sim. acabas a época com ele. Tenho que te perguntar, obviamente, que é sempre isso também, as pessoas querem saber. Há algo de especial também no Ruben Amorim? A especial é ter sido jogador há pouco tempo, acho que ajuda muito e tem as ideias bem assentes. Tem a ideia de jogo que quer e consegue pôr a equipa a jogar em prol disso. E isso é muito importante, a ligação de jogador que ele tem também é muito novo. Tinha jogadores mais velhos na equipa do que ele, mas conseguia ligar isso de ser jogador a treinador e conseguiu o respeito com isso de ter sido jogador, de saber jogar. Portanto, conseguiu ligar bem isso de ser jogador a treinador e montar uma equipa. Por isso, essa questão do Ruben Amorim, que ele conseguiu tornar o Sporting campeão, com aquela base, com muitos dos jogadores que jogaram contigo, tu sentes que te faltou uma oportunidade? Sentes alguma mágoa do género, merecia uma oportunidade, devia estar nesta equipa também? Ou foi o destino e era assim que estavas? Não, isso são opções de treinador. Se eu jogo mais assim, ou se eu jogo mais para o lado direito e o treinador gosta mais para o lado esquerdo, isso depois são opções. Claro que, na minha opinião, merecia uma oportunidade, ou merecia ter jogado mais, mas quem manda é o treinador, portanto... Mas não guardas mágoa? Mágoa, não guardo ninguém. Pois, mas essa experiência no Sporting também foi algo que te marcou muito, não é? Porque tu divides balneário com muitas pessoas, depois na temporada seguinte o Sporting é campeão e tu, pronto, tens que sair da equipa. Primeiro, tenho que te perguntar porque o Almeria, não é? Tu vais para o Almeria depois de acabar o teu ciclo no Sporting, estás emprestado, mas sais para o Almeria. Porquê é o Almeria? Porquê é que surgiu o Almeria também era uma experiência nova, não é sair da zona de conforto, que eu vivia já fora de casa há 4 anos, mas sair de Portugal também para me, se calhar, abrir olhos, para ganhar uma experiência, para ganhar mais maturidade. E foi muito importante, apesar da época não ter corrido tão bem como eu queria, de jogos e golos, mas às vezes essas idas para outros clubes que podem não correr tão bem, acabam por ser boas porque dão outras coisas
que foram muito importantes, essa maturidade, essa experiência e o conhecimento, que aprendi lá muitas coisas de futebol diferente, outra dinâmica de jogo e, portanto, foi importante o Almeria. O José Gomes foi importante e também tinha lá muitos portugueses. Suponho que a tua adaptação também tenha sido mais fácil, não é? Sim, foi fácil, porque eu também sou uma pessoa que se dá muito bem com toda a gente, sabia falar espanhol já, portanto acho que foi muito fácil ambientar-me e, claro, com os portugueses, com os treinadores, que era o staff, era português, isso foi muito fácil. Da segunda Liga Espanhola para a segunda Liga Portuguesa, diferenças? Diferenças. Acho que a segunda Liga Portuguesa é mais competitiva. Se calhar não há tanta discrepância entre o primeiro lugar e o último, que pode haver, o último pode ganhar ao primeiro, e acho que lá não é tanto assim, mas o tipo de jogo é mais bola rápida, mas isso depois depende da equipa, porque nós também temos esse estilo de jogo, mas acho que a segunda Liga Portuguesa é mais dura, mais competitiva e puxa mais por nós. Claro que depois, noutros parâmetros, a Liga Espanhola é mais de jogar futebol, mais posse de bola, então são sempre ligas diferentes, não dá para comparar. E agora tenho que te perguntar também isto, que é em relação ao presidente do Turki Al-Sheikh, que é uma personagem também, que ele comprou o clube, quer que o clube suba a divisão, e eles já, esta época ainda estão a lutar pela subida da divisão, até estão perto. Bom, falta um ponto para ser campeão. É uma pessoa peculiar, o Turki Al-Sheikh. Tiveste contacto com ele chega lá e revoluciona aquilo tudo, não é? Sim, alguns clubes precisam disso, porque ele fez um estádio, vai fazer um estádio novo e dá todas as condições, claro, ao Almeria. Não tínhamos nada que precisássemos e isso é o que se quer num clube, é tu saberes que se precisares disso tens, e ali não faltava nada. Eu acho que o Presidente está a fazer um bom trabalho, agora vai conseguir, espero eu, a subida da divisão. Sim, claro. Mas mesmo o resto do staff também trabalhava. E a cidade? Gostaste? A cidade é incrível, é cidade de praia, calor. Lembro-me de estar dia de Natal e estavam pessoas na praia a surfar. Era muito estranho, porque eu passei 2 anos sem ter inverno, que eu saio do Sporting em julho, chego a Almeria, faço a Almeria e depois vou para a Madeira. E então... Ei, verão. Verão. Eu já nem sabia o que era usar umas calças, um casaco. Espetáculo. O lifestyle foi muito bom. Então, isso aí adequa-se também ao teu estilo de pessoa, não é? Eu vi logo. Perfeito. Foi uma conjugação perfeita. Mudança perfeita. E o Nacional, como é que se deu a oportunidade? No Nacional, eu estava no Almeria, queria sair para jogar mais, não era fácil também por causa da concorrência lá no Almeria também? Sim, pois também. No Almeria só jogava a ponta de lança. Se calhar se pudesse jogar mais recuado, a 10, lado esquerdo, lado direito. Agora, como só jogava a ponta de lança, e também não era muito o estilo de jogo que se pedia, depois eu também queria jogar mais, claro, ainda tenho uma carreira ainda muito grande pela frente, e vou para o Nacional. Estava bem classificado, depois a época não corre tão bem ao Nacional, e eu ainda consegui jogar muito com o Luís Freire, e joguei em posição diferente, mesmo lado direito e tudo, aprendi muita coisa, e ainda consegui fazer uns golos, mas... Claro, a descida da divisão nunca é bom. Marcou-te também isso, a descida da divisão, não é? Sim. Sentiste-te impotente? É assim, senti-me um bocado triste, mas também não me abateu assim muito, porque pensei, eu tentei tudo, dei tudo, acho que se não tentasse e se as coisas me tivessem corrido mal, eu ainda ficava mais triste e pensava de outra forma. Sendo assim, eu tentei dar tudo, o clube deu tudo, os jogadores, portanto, e espero que o Nacional um dia volte à Primeira Liga. Este ano não conseguiu, mas desejo a maior sorte também. 2 perguntas para finalizarmos. Uma, quais são os teus ídolos no futebol? Claramente o ídolo maior, Cristiano Ronaldo, isso nem se pode questionar, e claro, o Zlatan Ibrahimovic, que também... O meu penteado é por causa dele e tudo. Pois, eu ia dizer isso, o Zlatan português. Tens pinta. Sim, o pessoal também às vezes chama-me Zlatan e essas coisas. E eu também...
ele na altura começou a pôr o cabelo apanhado e eu fiz igual a ele. Eu sempre tive o cabelo grande, primeiro pelo David Beckham e depois o Beckham acabou a carreira e eu comecei-me a focar mais no Zlatan. Mesmo o estilo de jogo dele eu gosto muito, a personalidade é uma personalidade difícil, muita gente não gosta, mas é um craque e eu gosto muito de acompanhá-lo. Tu viste agora este último vídeo, já agora só por curiosidade, viste? Sim, É aquilo, claro, é o Zlatan, não é? Aquilo é o Zlatan, a virar a mesa e a dizer que aquilo... que o Milan é Itália. Que o Milan é Itália. Ora bem, Pedro, esta aqui é a última pergunta. Obviamente também, fazendo a transição do Sporting, em que tu realmente apareces na Ribalta, não é? Deve ter sido a fase da tua vida em que tu estiveste mais na Ribalta. Depois desta temporada em que tu és campeão da segunda Liga no Rio Ave, essa temporada foi importante para as pessoas perceberem que, na altura falava-se muito do Pedro Mendes, e o Pedro Mendes ainda está cá, portanto, hoje fala-se de Nuno Mendes, fala-se de Mateus Nunes, mas o Pedro Mendes, aquele rapaz que marcava muitos golos, ainda está cá. Isso também foi importante para ti? Sim, foi importante. Eu procurei uma equipa também que pudesse mostrar isso. O Rio Ave era a equipa perfeita, que também precisava de jogadores que quisessem mostrar. Consegui vir para o Rio Ave, conseguimos subir divisão, ser campeão e consegui mostrar que também estou aqui pronto para jogar em qualquer lado. E isso de algumas pessoas duvidar ou não gostar, isso vamos ter sempre. Se o Ronaldo é o melhor do mundo e tem quem gosta e quem não gosta, o que fará o Pedro Mendes, não é? Mas foi uma época muito boa para mim, para também mostrar que sou capaz. Muito bem, Pedro. Muito obrigado.